Você sabia que a estatística e a psicologia estão completamente interligadas? Dentro da psicologia, a estatística serve para várias coisas, como a análise de dados, o teste de hipóteses, o desenvolvimento e análise de instrumentos psicológicos e também nos permite generalizar resultados, assim como identificar padrões e tendências. Bem, um dos métodos estatísticos mais utilizados pela psicologia é a escala Likert, que nada mais é do que uma forma de medir atitudes ou opiniões em uma escala ordinal. Esse tipo de pesquisa nos possibilita identificar tendências, calcular médias e comparar percepções de grupos sobre um tema específico. Os participantes avaliam o grau de concordância ou discordância com afirmações, escolhendo entre opções como discordo totalmente, discordo, neutro, concordo e concordo totalmente. Dentro da estatística, a gente tem várias formas de calcular dados dependendo do que a gente está procurando. E ao longo da videoaula, a gente vai falar um pouco mais sobre as fórmulas que a gente vai usar para encontrar esses dados que a gente está procurando. Um dos dados que a gente vai precisar encontrar no exercício que a gente vai fazer daqui a pouco é o desvio padrão, que é basicamente quantos valores de uma amostra se afastam da média amostral. Então, ele indica a variabilidade ou a dispersão dos dados. Quanto maior o desvio padrão, mais espalhados estão os valores. Enquanto que a média, que é representada pelo x-barra nas fórmulas, é a soma de todos os valores de um conjunto dividido pelo número total de valores. Então, basicamente, ele representa o valor central ou a tendência central dos dados de uma amostra. Agora, para melhor compreensão desses conceitos e métodos de medida apresentados, vamos analisar sua aplicação prática em um exercício da primeira lista elaborada pelo professor Kleber. Eu vou realizar a leitura do enunciado a seguir. Questão 2. A escala Likert combina a estatística e a psicologia para promover uma imersão profunda e lógica na mente do respondente. Trata-se de uma das metodologias mais populares e, consequentemente, mais indicadas para realizar pesquisas de opinião e pesquisas de satisfação. Desenvolvida nos Estados Unidos na década de 30 pelo psicólogo americano Francis Likert, tal escala contempla questões construídas a partir de afirmações autodescritivas. É um método que mensura atitudes e comportamentos distintos de um entrevistado. As opções de resposta para cada item podem ser dicotômicas, como sim e não, ou escalonadas como concordo plenamente, concordo, não concordo nem discordo, discordo, discordo completamente. E logo abaixo tem um exemplo de uma escala Likert. Para o cálculo do coeficiente, toda resposta deve ser transformada em números. Como exemplo ilustrativo, considere o seguinte exercício onde as opções de resposta eram dicotômicas, isto é, sim, que foi transformado em 1, atribuído como valor de item, e não, que foi transformado em 0. Esse processo de transformação é conhecido como codificação. Na tabela 1, a gente consegue observar resultados de aplicação do questionário com 5 itens para 10 respondentes. E o que a questão pede que a gente ache é determine separadamente para cada pergunta o valor da média amostral referente às respostas e B, o valor do desvio padrão amostral referente às respostas. Oi, gente! Hoje nós vamos fazer um exercício de estatística e é um exercício muito simples, mas nós vamos explicar o passo a passo para vocês. Primeiro, vamos organizar os dados que o exercício nos dá. A gente tem aqui uma tabela com 10 respondentes e cada um deles respondeu 5 perguntas do questionário da escala Likert. A primeira coisa que o exercício pede é a média amostral das respostas. Esse dado é representado por essa forma. x-barra significa a soma dos valores de x dividido por n, que é o número de respondentes. Agora, a gente vai somar as respostas obtidas e dividir pelo número de pessoas que responderam ao questionário. No caso, foram 10 pessoas. Na primeira pergunta, 9 pessoas responderam que sim. Então, a gente vai fazer 9 dividido por 10, que vai dar 0,9. Então, a média amostral da primeira pergunta é 0,9.
Agora, vamos fazer a mesma coisa para a segunda, terceira, quarta e quinta pergunta, variando apenas os números. Agora que temos as médias amostrais, podemos partir para a segunda etapa do exercício, que é encontrar a variância. Para calcular a variância, nós vamos usar esta fórmula, onde VAR é a soma dos valores de xi menos x barra ao quadrado dividido por n menos 1. Agora vamos aplicar a fórmula para a primeira pergunta. Vamos colocar os valores que achamos e substituir pela fórmula, lembrando que n é o número de pessoas que responderam o questionário, então n menos 1 é igual a 9. Aplicando a fórmula, chegamos a esse resultado, logo a variância é 0,9 dividido por 9. A variância é 0,1. Agora que achamos a variância, vamos descobrir o desvio padrão que encontramos por essa fórmula bem simples. Basicamente, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, para essa primeira pergunta, o desvio padrão é a raiz quadrada de 0,1. Chegamos ao nosso primeiro desvio padrão, 0,3162. Agora é só fazer a mesma coisa com os dados das perguntas 2, 3, 4 e 5. Espero que isso tenha te ajudado.